Seja bem-vindo ao canal, com notícias diárias do nosso Corinthians. Se caiu nesse vídeo para saber notícia do Timão, já vai deixando o like e inscreva-se no canal para mais notícia do Timão. Corinthians! Scream for me, Corinthians! Ah, mano. Corinthians, Bambi. Ó, mano, o Roberto de Andrade Diga. deu uma entrevista e na entrevista foram perguntado pra ele sobre reforços no Corinthians, né? E ele falou o seguinte... Ah, isso é coisa do mano, né? É, lógico, exatamente. Não há exatamente posições carentes no Corinthians. Mas, e também não há prioridades. Ele falou, mas, entende que de repente se aparecer um reforço de qualidade e oportunidade no mercado, o Corinthians vai atrás, né? Então ficou assim meio... Será que o Corinthians vai estar... A gente sabe que o Corinthians está tentando fechar o Christian Barletta, né, mano? Com o São Bernardo, que é o meia, né? Que é do meio pra frente. Que o Corinthians tem... A prioridade do Corinthians, mano, é reforçar do meio pra frente. Que o Corinthians vê necessidade ali naquele meio de campo, né? Pra ajudar mais o Yuri Alberto, pra descansar o Renato Augusto. Então, o Corinthians diz que tá fechando com o Christian Barletta, ainda não tá definitivo, né? E outro jogador que também tá na mira do Corinthians, mano, que apareceu hoje é o Richard Rios, que é o volante colombiano, né? Que é do Guarani, né? Só que o Corinthians diz o seguinte, não é prioridade. Se rolar o negócio, bem. Mas a prioridade agora é do meio pra frente. Isso é jogador ou artista de cinema? É, com esse nome, né? Richard Rios. Richard Rios. Estrelando Porra. John Wayne, Richard Rios e Margaret Thatcher. E também estaria atrás de um Mas- lateral, mano. Que eu não sei quem é. Então, Motinha, vamos lá, por partes. Com relação à declaração do Roberto, de que o Corinthians não tem hoje posições carentes no time, eu discordo radicalmente. Para quem vê o elenco do Corinthians, sabe que, por exemplo, o Zaga, o Balbuena, que hoje é tratado como reserva, é um cara que possivelmente não vai ficar. O Corinthians deve devolvê-lo pro Dínamo no meio do ano, que é quando termina o vínculo do empréstimo, e o Corinthians não deve fazer um investimento. Inclusive nem deve, pela bola que o Balbuena tá jogando, com todo respeito a ele, que volte para a Rússia. É um jogador caro pro que o Corinthians pode pagar hoje, que não tá entregando o que se espera dele. Então já é uma posição carente, sendo que o Corinthians já não tem o Robert Renan, enfim, por mais que tenha um Caetano, tenha lá o tal do Murilo, enfim. Mas são jogadores que não dá para você entregar uma responsabilidade de falar, bacana, não tem o Balbuena, você que resolve. Porque a zaga titular hoje é Gil e Bruno Mendes. Mas não dá para contar com um garoto desse que não foi nem testado, Mota, numa Libertadores da América, por exemplo. Numa Copa do Brasil, por exemplo. O Corinthians hoje é um time que ele carece de jogadores de qualidade e que possam vir para, inclusive, brigar por titularidade. Não dá para exigir desse garoto que possa ser promissor da base que ele tenha a incumbência de suprir a ausência de um desses que eu citei. Por exemplo, o Rafael Ramos é um outro cara que não está à altura do Fagner. O Bidu, pelo que mostrou até agora, não está na altura do Fábio Santos. Então, com relação aí ao Rios, o Motinha, é uma posição que o Corinthians não precisa, cara. Não precisa. O tal do Barletta aí, que tem bons números no Campeonato Paulista, Christian. até pode ser uma alternativa. Sim, pode ser até uma alternativa aí, porque o Corinthians, cara, nesse setor do Renato Augusto, ele não tem um meia que possa chegar ali e fazer o que o Renato Augusto faz. O Juliano, por mais que tenha ganhado a titularidade, tá vivendo um bom momento nos últimos 2 jogos, mas é um cara que precisa ter uma continuidade de boas atuações para falar também que é confiável. Porque é igual o Pac-Man, Motinha. O Pac-Man, quando ele come a vitamina, ele tem lá forte. seus 30 segundos de força, depois ele volta ao normal. Se encostar no fantasminha, morre. Vamos ver se o Juliano vai manter de fato aí essa sequência que ele tá apresentando agora para se tornar um titular absoluto. E mesmo ele sendo esse titular absoluto, o Corinthians ele carece de ter um outro cara aí para fazer essa função do Renato, sim. Se houver uma possibilidade financeira de contratar o tal do Barletta aí, porque na boa, mano, infelizmente eu queria outros jogadores. Eu queria um De Bruyne, mas não vem. Eu queria talvez o Bruno, mas também não vem. Então, vamos apostar nesse cara aí. Agora, volante, sinceramente, por mais qualidade que possa ter esse Rios aí do Guarani, mas, cara, o Corinthians nesse setor ele tá cheio de jogadores, mano. Tem Rony, tem Fausto Vera, sabe? Não precisa contratar nenhum pra volante hoje. Não precisa. Foca os esforços aí no sistema defensivo e no meio de criação. É isso que o Corinthians precisa hoje, Motinha. É isso aí, então, mano. E o Renato Augusto é o seguinte, mano, que o objetivo do Corinthians é o Paulista, de qualquer jeito, que ele tava lá no Carnaval, né? Perguntaram pra ele
Aí ele falou o seguinte, nosso objetivo é conquistar o Paulista e depois vamos pensar no Libertadores, no Brasileirão, mas o objetivo nosso é conquistar o Paulista, né? A torcida tá entendendo o momento do Corinthians agora e que nós estamos vindo com força. Então, vamos aguardar, né? Palavra de Renato Augusto. É isso, mano. Não, É nesse isso? ponto eu concordo com ele. Eu concordo com ele, ô Motinha, porque o Campeonato Paulista é o que o Corinthians tem hoje de mais próximo aí pra tentar brigar. Mas que o Corinthians pode aí fazer frente na Libertadores e Copa do Brasil, eu também acho que pode. Campeonato Brasileiro, com o Mesmo atual sem elenco, eu acho mais reforço? difícil. Mesmo sem reforço, mano. Olha, A Mota, pra Libertadores. falar a verdade, pode, cara. Pode, porque, cara, Libertadores é tiro curto. E o Corinthians aí em torneios de tiro curto, inclusive Copa do Brasil do ano passado, ele mostrou que ele consegue chegar. Mas depende muito do que vai acontecer no trajeto, né, Mota? Se perde um Renato Augusto, não tem quem supra. Se perde um Fagner, não tem quem supra. Então, nesse ponto aí fica meio complicado. Torcer pra não perder ninguém. Mas que o Corinthians tem um bom time de 1 a 11, isso daí é fato. É. Liga lá pro quem? Roberto lá, você tem intimidade. Ele é com o amigo do Roberto? Você já, inclusive, já pediu quando ele foi para os Estados Unidos pra trazer aquele Vitória Secret de pera De pra você. pêssego. Ora, as bolas. Fala Não, assim, não pedi. ô Robertão, você já trouxe até um Vitória Secret de pera pra Ai, mim? ai, Traz jogador ai. também, traz jogador também. É. Não, mas, ô Sombra, o que me deixa pé atrás com a diretoria do Corinthians é que a diretoria é muito inerte, cara. Eu acho que a diretoria, quando quer fazer alguma coisa pra contratar, cara, você precisa ser mais atuante, sabe? Levantar o traseiro da cadeira e ir atrás de jogador, conversar olho no olho. Por exemplo, ultimamente, Sombra, o Kia Jorabichian, que já teve negócios com o Corinthians naquele período em 2005, lá com o negócio da MSI e tudo mais. Uma fase Ele fez cristalina, limpa. Não vou dizer que chega a tanto, mas é um cara que já teve negócios com o Corinthians. Hoje, Sombra, o Kia, ele intermediou a vinda do William, ele intermediou a vinda do Vitor Pereira, ele tentou o próprio Felipe Coutinho agora. O Kia faz mais pelo Corinthians do que o do William. Ah, peraí, intermediar é uma coisa, mas não é o Kia que põe o dinheiro na parada, né? Aí tudo bem. Mas o Sombra. O Sombra. Sombra. Quem que vai pagar? Passarinho, quando chega lá e tem um filhote no ninho, ele não joga minhoca pro passarinho lá do filhote e fala, Tó. Ele mastiga a Mota, ele mastiga e joga triturado na boca do filhote. Ah, sim. É o que praticamente o Kia fez, Sombra, na boa. Não, o William ele não teve culpa nenhuma desses tá triturando aí. que o Corinthians Olha, fez. triturei pra vocês. Agora vocês pagam 2 milhões por mês, 1.800.000 e tá tudo certo. Tá tudo triturado. Mas, Sombra, na boa. Mas, por exemplo, cara, na boa, tem jogadores que são autossuficientes. Quando você fala a respeito de uma contratação de um jogador que venha pra decidir, cara, na boa, se o William tivesse realmente feito o que se esperasse dele, o que se esperava dele naquela oportunidade, ele teria sido um jogador autossuficiente. O que não dá, Sombra, é pro Corinthians contratar um monte de jogador bichado e refugo, pagando o que se paga. Isso daí é Esses absurdo. caras ameaçando o cara, Mas o cara o foi senhor, embora. o senhor teve essa opinião quando foram contratados, por exemplo, Paulinho e Juliano? Não. Porra, basta você pegar o que eu falei do Paulinho. Ô, Sombra, sim, vamos. pega aí, ô Sombra, se você se recordar, o Paulinho, quando ele houve uma sondagem do Corinthians, ele tava treinando lá no Bragantino, houve uma sondagem do Corinthians ali para que ele pudesse voltar, e ele fez um baita de um doce. Tanto que depois ele fechou lá, sei lá, com China, Mas Arábia, foi sei pelo lá que raio que ele doce foi. ou foi porque você achava que era um jogador já velho? Eu já achava velho, Sombra. Inclusive, eu tenho batido nessa tecla há muito tempo. Eu sempre uso aquele exemplo lá da namoradinha do ginásio. Não adianta, Sombra, o Corinthians repatriar ídolos achando que esses caras vão jogar o que jogaram na primeira passagem. Por mais que você possa ter um Renato Augusto que ainda jogue, mas fisicamente já não é mais o mesmo cara. Cara, a gente tem exemplos recentes de jogadores que voltaram e não tiveram êxito. Ralf, Elias, aí vão falar, mas o Elias jogou muito. Gente, jogou muito aonde? Jogou muito na primeira passagem. Claro. Na segunda, por mais que ele possa ter ganhado títulos, não jogou nem 10% do que ele jogou na primeira. Ele foi na onda. Então o Corinthians precisa parar. O Corinthians precisa parar, Sombra, com esse plano que ele tem também, porque no fiel torcedor tem o Minha História, Minha Vida, Meu Amor, e tem também agora para jogador o Meu Eterno Ídolo. Quando ele quer, levanta o dedinho, a diretoria atrás. Cara, na boa, o futebol precisa de um F5, cara. Por mais sucesso que esses caras já possam ter feito, Paulinho, Maicon, Balbuena, esses caras são retrato na parede. Se você gostou dessa notícia, já deixa o like e inscreva-se no canal para mais notícia do Timão.